Sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. E se a gente não usa um neurônio para pensar, eu falo, se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé, com Jason Ferrer. Bom, olá Brasil, seja muitíssimamente bem-vindo. Estamos no ar, e isso é um privilégio muito grande, fico muito feliz por isso, é uma honra muito grande poder estar com você. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé, e saiba que é uma honra, um privilégio poderoso e espetacular receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Por isso, muito obrigado pela sua presença. Agradeço a você pela sua preferência e, acima de tudo, agradeço pela sua participação. Hoje nós vamos falar sobre um tema, pessoal, um tema muito legal, muito bacana, que ainda atormenta a cabeça das pessoas. As pessoas ainda têm essa dúvida. Os demônios existem. Se os demônios existem, eles fazem milagres. Os demônios fazem milagres nas igrejas, nos terreiros de Umbanda. Quem são aqueles, ou o que é aquilo que realiza vários tipos de manifestações nas igrejas, tanto universal, quanto mundial, quanto na Assembleia de Deus, nos terreiros de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, e por aí se vai. É muita coisa que a gente olha e as pessoas acreditam nessas coisas. É impressionante de tudo é que as pessoas elas tendem a acreditar nas autoridades. Por exemplo, os padres, os protestantes, os evangélicos, no caso, eles falam dessas coisas e as pessoas sentem a necessidade de acreditar porque é uma autoridade. Por exemplo, se meu pai fala algo, se a minha mãe fala algo, eu vou ter a tendência, na verdade, a acreditar nessas coisas. É acreditar que, de fato, de verdade, o que o meu pai, a minha mãe, a minha avó, uma autoridade está falando para mim, você compreende? É como se, de fato, de verdade, aquilo fosse uma verdade. Quando um policial chega e diz, é isso aqui ou não é isso, eu vou acreditar no que eles estão me falando porque é uma autoridade. Se os bombeiros chegam, me arrastam da casa e dizem, não pode entrar aqui, e colocam um perímetro, dizendo, não pode parar aqui, ou então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, eu vou acreditar, porque isso é uma autoridade. Quando os meus professores, por exemplo, eu estou com uma dúvida, muitas dúvidas eu tive na sala de aula, e aí uma autoridade, uma professora, um professor, chega e diz assim, você está errado quanto a isso daqui. Por mais que eu imagine que eu esteja certo, eu vou imaginar, poxa, mas é a professora que está falando. Quantas vezes, por exemplo, minha filha chega em casa e diz, porque a professora disse assim, você disse assado. Quer dizer, ela está equiparando a questão da autoridade. Ora, se a professora disse, então quem está dentro de casa e não é professor, automaticamente vai estar errado. Então, quando você vê o pastor falando, porque o pastor falou, porque o bispo foi que falou. Foi porque o missionário disse. Mas ele disse isso baseado dentro das escrituras. Entende? Então, quer dizer, isso ganha um peso moral, ganha um peso ético, ganha um peso religioso, ganha um peso filosófico, e vai ganhando pesos e pesos e pesos em cima disso, e as pessoas vão acreditando. Então, quando as pessoas não têm esse discernimento e essa criticidade para poder avaliar as coisas, elas realmente caem no conto do vigário. Por quê? Porque é evidente que os padres, eles querem, de todas as formas, trazer essa pedagogia, trazer essa ideologia de que os demônios existem, de que o diabo existe, de que existem entidades espirituais ao meu redor que andam ao meu redor como se fossem leões, pronto para nos tragar. Mas isso, Brasil, é folclore. Folclore, Brasil. E nós estamos acreditando nisso, nessas coisas, como se de fato e de verdade essas coisas tivessem no mundo espiritual. E o interessante de tudo, sabe o que é? É que existem pessoas barbadas, pessoas bigodes, estudadas, pessoas que conhecem muitas vezes grego e hebraico antigo, né? Línguas que estão mortas, que não falam mais, né?
elas não têm mais voga nos dias de hoje. Não são idiomas extintos, mas são idiomas que não se usam mais. Então você vê que o grego bíblico, o grego helenístico, já passou. Já não tem mais esse grego nos dias de hoje. Se eu for pegar o grego bíblico, o grego do qual a Bíblia foi escrita, o grego koiné, o Novo Testamento, as pessoas não entendem mais o que eu quero dizer. Os gregos de hoje, imagina, eu sou professor de grego. Como que você é professor de grego? Que grego é esse, você é professor? Professor de um grego completamente arcaico, um grego antigo. Mas muitas pessoas são estudiosas, estudam o grego do Novo Testamento, se gabaritam em cima desse assunto e realmente tem um conteúdo até bom. Mas são pessoas que ainda acreditam nessas coisas. Acreditam em demônios, acreditam em pecado, não sabem explicar sobre essas coisas, mas acreditam. Acreditam, assim como você coloca hoje, muitas crianças, inclusive crianças desinformadas e medrosas, por exemplo, elas acreditam na loira do banheiro. Existem relatos, que eu já vi esses relatos, de crianças que dizem, mas eu vi. Eu disse, mas como que ela pode ter visto isso? A loira do banheiro. A loira na estrada, quem não já ouviu? Você que está em casa agora, você que está nos ouvindo, dando ar da sua presença. Quantas pessoas já não viu isso? Então, quer dizer, é uma mentira, é uma fábula, é uma verdade com um pouco de mentira, porque quando eles te trazem essas coisas, por exemplo, a loira do banheiro, a loira do banheiro, ela estudava na escola tal, aí quer dizer, isso é uma verdade, a escola tal existe. Porque ela tinha 19 anos. Bom, muita gente passa por essa idade, todas as pessoas passam por essa idade de 19 anos. Porque ela era uma loira. De fato, nós temos loira na sociedade. Mas ela tinha uma professora chamada tal. Ela morreu no banheiro tal, devido a esses episódios. Então as pessoas tendem a acreditar nisso. A mesma coisa são os demônios. Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Mas as pessoas têm experiência com essas coisas. Como pode ter experiência com essas coisas? A loira do banheiro, a loira da estrada, o passageiro fantasma, né? O roubo do rim, a questão do pé grande, são tudo fábulas, né? Bonecos assassinos, pessoas que veem bonecos se manifestarem. E quando a gente vê, pessoal, adultos acreditando nessas coisas, principalmente teólogos mesmos, pessoas bem gabaritadas, pessoas que têm um português muito bom, são pessoas estudiosas, homens barbados que acreditam em demônios. Então hoje, eu vou trazer aqui um react, vou mostrar aqui 3 teólogos trabalhando esse assunto, né? Para que a gente possa desvendar algumas coisas, comentar. Você do outro lado pode também comentar, né? Deixa-me ver somente aqui os amigos, você pode dar a sua solução, você pode, do outro lado aí, você pode falar, Jason, acho isso, eu penso aquilo, né? E aí você traz para a gente algumas dessas ideias que nós vamos trabalhar hoje. Então, esses líderes religiosos, eles ensinaram aos nossos trisavós, aos nossos bisavós, aos nossos avós, aos nossos pais, que os demônios existem. Mas isso nunca foi verificado em canto algum, em época alguma, né? Porque o Belial existe, porque Lúcifer, Satanás ou o diabo, isso tudo, Brasil, são adaptações linguísticas, são adaptações culturais, são questões históricas. São questões onde os nossos antepassados, gente que acreditava que a lua, o sol, as estrelas, a terra eram deuses e que se manifestavam e que quando não havia mantimento na terra é porque os deuses estavam irados conosco e precisava de sacrifícios. Então, quer dizer, você vê como que é a mentalidade e ainda hoje pessoas acreditando nessas coisas, certo? Pessoas supersticiosas que não passam, por exemplo, debaixo de uma escada, porque supersticiosas. Pessoas que acreditam de fato, de verdade, que o que o padre falou, o que o pastor falou, isso é verdade. Porque eu vi ali uma manifestação na igreja, uma rouquidão, o camarada estava lá, possesso pelo diabo e tal, aquela coisa toda. É só você se perguntar, poxa, por que esse diabo se manifesta na Igreja Universal e ele diz que veio da Igreja Mundial? Como é que um pastor que praticamente
ateu, né? Vamos colocar assim, o Edir Macedo é um ateu. É uma pessoa que não tem não dá a menor credibilidade para a escritura alguma, para Deus alguma, pessoa de negócios, é um empresário de negócios. Como que você acha que uma pessoa dessa expulsa demônios? Aí, quando ele está lá expulsando o demônio, pergunta, demônio, qual é o teu nome? Ah, eu sou tal, eu sou fulano de tal. E você veio de onde? Ah, eu vim da Igreja Mundial. Quem é o teu capacho lá? Quem é o teu cavalo lá? É Valdemiro Santiago, olha isso, o concorrente do Edir Macedo. Tá aí, você estava fazendo o que lá? Eu estava usando ele para que ele pudesse abrir uma obra contra você. Você tem poder, ele não tem. Então, quer dizer, você em nenhum momento desconfia que isso não é diabo, que isso não é demônio, que isso não é entidade espiritual, que isso é muitas vezes o inconsciente flertando, ou então pessoas sendo pagas para isso. Você não percebe que tudo isso, jogo de marketing? Veja, os padres marqueteiros, são padres e marqueteiros, eles acharam por bem divulgar essas ideias para que as igrejas não fechassem. Se não existe demônios ali, a igreja vai falir. A igreja vai cair, vai entrar em decadência. Então, isso realmente nos perturba, pessoal, porque é como se a gente estivesse trabalhando hoje uma pedagogia, estivéssemos trabalhando uma estrutura mental, intelectual, para que o povo pudesse crescer em criticidade, em discernimento, pudesse ter uma educação boa. Não, os padres do outro lado vêm com fantasias para aprisionar as pessoas, mostrando questões, imagens fortes dos demônios, nas pinturas das igrejas, nas paredes da igreja, causando terror nas pessoas, causando temor, causando receio, causando horror nas pessoas, causando pânico, e aquele sentimento de reverência e de respeito. Ah, o padre, o exorcista, ele pode expulsar o demônio de mim, então eu vou ficar perto dele, o que ele falar eu vou obedecer. Ah, porque o pastor é homem de Deus, só que não existe o padre nem o pastor que seja homem de Deus de alguma coisa. Então, quer dizer, chega o momento que a gente deve parar para pensar e para raciocinar. Quais são os demônios que existem aqui? Nenhum. Nada. Em nenhum lugar, Brasil. Deixa eu ver aqui os amigos, como é que estão aqui. Seja muito bem-vindo, você está chegando aqui agora live. Fico muitíssimamente agradecido. Cláudio mandando um salve aqui para a gente. Muito obrigado, o Cláudio. Agradeço a você pela sua presença. Pessoal, eu estou afastado das lives porque eu estou aí com um probleminha de ansiedade, pessoal. Então, eu não estou conseguindo fazer as lives direito. Então, enfim, tá bem complicado para mim, entende? Mas sempre quando eu posso, eu estou aqui, dou o meu jeitinho aqui de burlar, de me auto-burlar, vamos colocar assim, né, para poder chegar e fazer essas lives para vocês, para que nós possamos estar juntos, pelo menos uma vez na semana, uma vez no mês, pelo menos uma vez no ano, ou pelo menos uma vez no milênio, né? Vamos colocar assim. Então, o Luiz colocou demônios, Jesus, diabo, Deus, etc., são mitológicos. Isso é verdade, é mitológico, mas tem pessoas que acreditam nisso. Hoje eu vou colocar aqui, fazer um react, você que está do outro lado, fazer um react hoje para que você possa ver como que é a mentalidade desses teólogos. Por que eles acreditam nessas coisas? O que o convenceram dessas coisas? A igreja, a doutrina, a infantilização, a necessidade, a dependência? O que realmente? A Soraya, muito boa noite para você, minha querida. Mandando like, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês aí que estão junto com a gente. Deixa eu ver. Em defesa da fé, colocou desafio mais estúpido do que criança bonita, se o próprio Deus que criou o universo. Você acha que iria perder tempo se tornando tão pequeno? Bom, não estou entendendo aqui o que ele colocou, mas tudo bem. Mas desafio mais estúpido do que criança bonita. Se o próprio Deus... Não entendi. Eu acho que ele não... Ou eu não entendi ou ele não colocou direito a sua escrita. O Cláudio junto com a gente. Muito obrigado, Cláudio. Deixa eu me ver aqui. Em defesa da fé. Quantas vezes você já viu Deus ou Jesus na sua vida? Bom, eu não vou responder perguntas aqui não, pessoal. Vou colocar aqui e você aí, certo? Eu vou colocar apenas o meu ponto de vista e você tira suas conclusões, tá bom? Não vou estar respondendo ninguém aqui não.
Vou colocar aqui apenas, você coloca aqui, eu vou ler o seu ponto de vista e não vou responder nenhuma pergunta, não. Deixa-me ver aqui, não há orações nenhuma que impeça o avião de cair. Bom, a posição é da pessoa. Quer só monetizar, criticando o que não existe. Você que sabe. Se vire, você cria um canal, você, e faça o que você achar melhor também, tá bom? Se você tiver aí condições, coloque seu ponto de vista. Eu estou colocando o meu ponto de vista aqui. Deixa-me ver. Esse Deus imaginário idiota brinca de jogos mortais com a humanidade. Demônio só existe dentro da igreja, exatamente. Né? Interessante isso. Oi, Jason, aqui no Sul, te assisto. Muito obrigado, meu querido. Agradeço a você pela sua presença. Agradeço de todo o meu coração. Deixa-me ver. Em defesa da fé, quantas vezes você já viu Deus ou Jesus na sua vida? Pessoal, não tem defesa da fé, não. Tem defesa de fezes. Esse pessoal não defende fé, não. Se esse pessoal defendesse fé, vocês acham que eles estariam na porta do hospital, se submetendo ao médico, tendo um Deus todo-poderoso? Esse pessoal não acredita em nada, não. Isso é besterol, não dá atenção para esses trastes, não. Isso são trastes. É gentinha, é uma cabeça pequena. Pessoas que não evoluíram ainda, não cresceram, não têm discernimento para nada. Entende? Então, não dá atenção, não. Às vezes, eu parei de brigar com esse negócio, porque é infantil demais, por mais que você fale, por mais que você diga. Olha, por que você não usa o poder do seu Deus? É porque Deus não quer. E por que você acha que ele não quer dar o seu poder ao seu filho? Porque é a vontade dele. Por que você precisa ir para o hospital tendo um Deus que cura, que sara todas as coisas? É porque Deus deixou aí a medicina, tá ok? Aí eu digo, porra, mas peraí. Então quer dizer que Deus deu poder à medicina, mas a medicina ainda não tem habilidades para poder tratar de todas as doenças, porque existem doenças que não têm cura. Mas e o dom que Deus deu à medicina? Deus não foi Deus que colocou a medicina? Porque nós ainda estamos progredindo, vacinas e mais vacinas, vacinas e mais vacinas, para chegar a um denominador comum, se é Deus que deu a ciência para nós. Então ele deu uma ciência falha. Porque você que é crente precisa se submeter ao SUS, a um plano de saúde. Você precisa de fazer um exame, um simples exame de DNA, né? Um teste de paternidade. Uma simples dor de cabeça, você tem que tomar um remédio, tem que se submeter ao músculo, à musculatura intelectual desses humanos. Isso é o Deus. Aí você diz para mim que você tem um pai rico e você é pobre, miserável. Você mora nas favelas. Você mora nos piores lugares. Você anda de ônibus. Você anda de bicicleta. Não estou te humilhando, não, nada disso, porque eu também ando de ônibus. Mas tá aí você de terno, de bicicleta, andando para lá e para cá, imaginando, mas eu tenho um pai que é todo poderoso. Que traste de pai é esse que você tem? Então, pessoal, esses crentes não defendem nada dessas coisas. Eles não acreditam nessas coisas. Porque como é que eles acreditam que Deus se manifestou e se revelou a um assassino chamado Moisés? Aí Deus veio do céu, lá da casa, da caixa prego, para poder se revelar a um homem egoísta, narcisista, um dos piores bárbaros que a terra, que a ficção já produziu. Aí Deus se revela para esse cara e fala com ele. E diz, aí escolhe o povo de Israel como em detrimento aos demais povos. Mas quem foi que disse que Deus escolheu Israel? O próprio povo israelita falou, Deus me escolheu. Os próprios israelitas, eles contam as suas ficções, eles mesmos dizem que são os escolhidos e eles apontam quem são os inimigos dele e você acredita. Porque aquele povo lá é idólatra, então nós matamos porque eles são porque os povos ali são idólatras. Então, por isso que nós o matamos. E o povo está aqui, dando glória a Deus, aleluia, Deus sabe o que faz. Mas espera aí, você sabe quem foi Moisés? Você sabe quem foi Josué? Você sabe quem foi Caleb? Se você pegar aqui a Bíblia, você vai ver que se você pegar esses profetas, ou sacerdotes, ou juízes e reis, você vai ver que eles são piores do que Osama Bin Laden. Piores, muito extremo. Esses caras têm que aprender, Hitler tem que aprender com Moisés o que é crueldade. Aí você acha mesmo
que o seu Deus veio do céu para se revelar para esses assassinos. Aí você vê hoje o